Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, certo? Hoje a gente vai simplesmente fazer aí uma resoluçãozinha de exercício, já que não deu tempo a gente fazer ontem, ok? Então, vamos começar aí. Então, nessa primeira questão, pessoal, é o seguinte. A questão diz o seguinte: uma partícula eletrizada desloca-se em MUV. Deslocando-se em MUV, obedece à função horária V igual a menos 6 mais 8 vezes T SI. Então vamos aqui por parte entender logo o enunciado. Se ele está dizendo que essa partícula descreve MUV, o que é que significa isso aí? Esse MUV significa movimento uniformemente variado. Toda vez que eu me referir a movimento uniformemente variado, pessoal, eu quero dizer que ela vai se mover com aceleração constante e, claro, diferente de zero. Tá bom? Aceleração constante e diferente de zero. E aí ele me dá essa função. Ele me dá essa função aqui, ó. V igual a menos 6 mais 8t. O que é que significa esse SI? Vamos lembrar, toda vez que surgir essa sigla SI, significa dizer que o móvel, as unidades que eu vou utilizar são unidades padrões do SI. No caso, quais são as unidades padrões no SI? A distância, né, a posição do móvel tem que ser dada em metros. Esse tempo aqui tem que ser trabalhado em segundos. E a velocidade, claro, tem que ser metro por segundo. A aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, todas as unidades elas têm que serem padrões do SI. Tudo bem? Essa função aqui, pessoal, que função é essa? É a função horária da velocidade. Aquela que tem essa cara, ó, V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Tá certo? Quem é a velocidade inicial? É o termo que não acompanha o tempo. No caso da nossa equação, eu pego ela e escrevo ela aqui embaixo, ó, da nossa funçãozinha horária. V igual a menos 6 mais 8 vezes o tempo. Então você percebe, pessoal, que a gente consegue aí identificar de forma bem fácil, né? Quais são, quem é a velocidade inicial, quem é a velocidade inicial? Termo que não tem o tempo, que não acompanha o tempo. Então, no caso, esse termo aqui, ó, o menos 6, ele é a velocidade inicial. Quem é a aceleração? Aceleração é o termo que acompanha o tempo. No nosso caso aqui, é o mais 8. Tá bom? Você sempre liga o sinal, porque senão você pode errar. Então, você junta o sinal também. Então, pronto, eu já identifiquei quem são os meus termos da função horária. O que é que significa isso aí? Significa dizer, pessoal, que esse meu móvel ele partiu com uma velocidade de menos 6 metros por segundo, tá bom? Velocidade inicial de menos 6 metros por segundo e com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. No caso, a gente percebe, o que é que ele quer aqui na letra A? Ele quer saber, determine, né, na letra A, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração escalar. Então, para a letra A, a gente pode já responder aqui, ó. Então, vamos responder ela aqui de lado, ó. Quem é a nossa velocidade inicial? Menos, vou colocar aqui, V0, menos 6 metros por segundo. Quem é a nossa aceleração? 8 positivo, não precisa eu colocar o sinal de mais aqui, tá bom? 8 metros por segundo ao quadrado. No momento que esse móvel parte,
né? Ele parte com essa velocidade e com essa aceleração. Pergunto a vocês, lembrando lá da aula passada, no momento que esse móvel parte, ele descreve o movimento progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Por quê? Porque a velocidade está negativa. Pronto, Velocidade é negativa. pronto. E ele é, E a aceleração está positiva. ele é acelerado ou retardado? No momento que ele parte? Estão lembrados? Qual é essa? Retardado. Por quê? Retardado. Porque a aceleração e a velocidade estão com sinais diferentes. Pronto, é isso aí mesmo. Então, no momento que ele parte com essa velocidade. Como o movimento é retardado, ele partiu. Qual é o módulo da velocidade dele com que ele parte? 6. Pronto. 6. O que é que vai acontecer com esse módulo? Ele vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar. Mas o movimento não é retardado? Se o movimento é retardado, esse móvel ele vai diminuir, certo? Até atingir zero. Quando ele atingir zero, aí significa dizer, pessoal, que a partícula, se ela continuar obedecendo essa função horária, aí a partícula ela vai mudar o sentido. Como assim, professor, mudar o sentido? Simples. Vamos supor que eu tenha, vou colocar aqui uma trajetóriazinha. Vamos supor que eu tenha essa trajetória aqui em cima, ó. Tá bom? Essa reta ela está representando a trajetória, né? O sentido da trajetória. Aí eu vou colocar aqui uma partículazinha. Colocar a partículazinha. E aí eu vou representar a velocidade dela inicial. No caso da velocidade dela inicial, eu vou representar para a esquerda ou para a direita a velocidade com que ela parte. Eu represento ela para a esquerda, sentido contrário da trajetória, ou mesmo sentido da trajetória, essa velocidade aqui. Quem é que me diz? Contrário. 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 Pronto, então vamos lá. Vou representar essa velocidade para cá. Isso aqui vai ser a velocidade inicial dela. O que é que vai acontecer aqui? Essa velocidade inicial, eu vou colocar aqui de V0, que é quanto? Menos, no caso aqui, menos 6, né? Menos 6 metros por segundo. O que é que vai acontecer? À medida que essa partícula for andando para cá, essa velocidade vai diminuindo, ou seja, ela vai parando, até que quando chegar mais ou menos aqui, ó, a velocidade dela vai ser zero. Aí o que é que vai acontecer? Aí ela vai inverter o sentido e vai voltar viajando para cá. Tá bom? Vai voltar viajando para cá. Quando ela viaja no mesmo sentido da trajetória, a velocidade dela passa a ter que sinal? Sinal de mais. Sinal de mais. Positivo. Isso. Como na volta o sinal da velocidade, que não é mais esse V0, lembra, esse V0 aqui é só lá no início, é só quando ela parte aqui. Depois, essa velocidade aqui, V, ó, ela vai mudando à medida que o tempo muda. Então, o que é que acontece? Quando eu inverter aqui, o sinal da velocidade fica positivo, e aí eu vou ter velocidade positiva com aceleração positiva. Eu vou ter que tipo de movimento? Sim. Progressivo e? Quando eu tenho velocidade e aceleração com o mesmo sinal? Progressivo, acelerado. Pronto. E acelerado. Pronto, então essa partícula, pessoal, chegou aqui, ela para, e aí inverte o sentido do movimento, e aí ela vem aqui acelerada. Tá certo? Enquanto ela obedecer essa função horária, ela vai acelerar depois. Tá bom? Então isso vocês têm que ter em mente. Toda vez, geralmente, as questões, ou elas vão trabalhar com um instante em que a partícula para por completo, ou então um instante em que ela inverte o sentido, que tudo dá a mesma coisa. E depois que ela inverte o sentido, o meu movimento ele passa a ser acelerado. Tá bom? Toda vez que eu tenho um movimento retardado no início,
vai ter um período que essa partícula inverte o sentido e aí ela passa a ser acelerada. Isso aqui funciona lá para aquele exemplo da pedra que eu falei ontem. Quando eu estou jogando ela de baixo para cima, ela vai em movimento retardado até que num determinado instante ela para, é um repouso instantâneo e ela começa a cair de forma acelerada. Tá certo? Então a letra A, alguém ficou com alguma dúvida? É difícil retirar esses dados? Velocidade inicial é a velocidade com que ele parte, é o V0. Aceleração escalar é o termo que acompanha o tempo. Então isso aqui eu acredito que seja bem simples. Na letra B, ele quer saber qual é a velocidade quando o tempo é 2 segundos. Pessoal, toda vez que ele lhe pedir ou V ou T, ele vai ter que lhe dar o outro. Então é igual resolver uma funçãozinha do primeiro grau lá com x e y lá na matemática. Se lhe dão o x, você encontra o y. Se lhe dão o y, você encontra o x. Não é? Então é bem simples. Então, vamos fazer aqui a letra B. Vou fazer aqui embaixo. Letra B. O que eu vou fazer? Para eu encontrar essa velocidade quando o tempo é 2 segundos, eu vou simplesmente pegar essa função horária e substituir o tempo por 2 e jogar na função e resolver. Então, eu vou pegar aqui, olha, V igual a menos 6 mais 8 vezes T. Vou pegar esse tempo e substituir por 2 segundos. Então, V menos 8 mais 8 vezes 2. V é igual a menos 6 mais 8 vezes 2, 16. 16 menos 6, 10. 10 metros por segundo. Então, pronto, está aqui a resposta. Mais fácil do que isso aqui, só bater em cego a traição. Certo? Olha aí. Fácil, fácil, né? Então, peguei e substituí. Se ele lhe pedir o V, ele vai ter que lhe dar o T. Se ele lhe pedir o T, ele vai ter que lhe dar o V. E aí você substitui na função e encontra de forma bem simples. Tudo bem? Tem dificuldade um negócio desse? Não, né? Não. Não. Então, vamos lá. Dúvida, pessoal? Perguntem. Não vamos ficar com dúvida não, porque eu ainda não consigo fazer previsões. Eu só consigo descobrir quem é que está mandando foto do colega. Só isso. Ainda não desenvolvi essa habilidade de premonição. Então, vamos lá. Na letra C, ele quer saber T. Então, ele quer saber T. Toda vez que ele falar de T ou instante, é tudo a mesma coisa. Em que instante? Em que tempo? Ou então T, tudo está se referindo ao tempo. Em que o movimento muda de sentido. Aí, pessoal, isso aqui, esse termo, vocês vão ter que fixar na mente de vocês. Toda vez que ele falar isso aqui, que o movimento muda de sentido, ele está querendo dizer isso aqui, ó. Para ele mudar de sentido, para a pedra voltar, ela tem que fazer o que lá no topo? Parar. Parar. Então, para essa partícula mudar de sentido, já que eu estou me movimentando em linha reta, é muito simples. Caminha em linha reta, vai até uma parede. Para tu conseguir voltar, tu tem que instantaneamente parar, já que tu está se movimentando em linha reta. Não é um movimento circular. O movimento circular eu fico dando voltas sem precisar parar. Mas toda vez que eu precisar inverter o sentido do movimento, aí eu preciso parar instantaneamente. Então, toda vez que aparecer esse termo, você vai ter que atribuir para a velocidade o valor zero. Tá bom? Você vai ter que atribuir para a velocidade o valor zero. Então, o que é que a gente vai fazer? Pegar essa função aqui, ó, V igual a menos 6 mais 8 vezes T, e encontrar o valor de T para a velocidade igual a zero. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Então, V é igual.
Deixa eu colocar aqui que isso aqui é a letra C, né? V é igual a menos 6 mais 8 vezes o tempo. E aí eu vou colocar aqui de lado para V. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Tá. Para V igual a 0. Vamos lembrar isso aqui. Então eu vou substituir V por 0. Então a minha função, você pode colocar logo 0 aqui, se quiser. Então vai ficar aqui, ó, 0 menos 6 mais 8t. Aí o que é que vai acontecer? Esse menos 6, ele vem para o outro lado como mesmo? Positivo. Pronto. Então eu vou pegar esse menos 6, vou jogar ele para lá e ele vai mais. Então, pessoal, vai ficar o seguinte, ó. 8t é igual a mais 6. E esse 8 que está multiplicando com o t, eu tenho que jogar ele lá para o outro lado como? Já que esse 8 está multiplicando. Hã? Dividindo. Pronto. Então, eu vou jogar ele para lá dividindo. Então, ele vai ficar embaixo do 6. Então, o meu tempo vai ficar assim, ó. Tempo é igual a 6 dividido por... Vou fazer aqui menorzinho. 6 dividido por 8. Isso aqui vai me dar o quê? Eu posso simplificar. Eu posso dividir o 2 por 2. 6 dividido para 2 é quanto? 3. 3. E 8 dividido para 2? 4. 4. E, opa! 3 quartos. Vocês sabem quanto é isso aqui em número decimal? Alguém sabe? 0,75? Pronto, isso aqui é 0,75. Um meio é a metade, né? É 0,5. Então, 3 quartos é 0,75 o quê? Segundos. Por que segundos? Porque nós estamos trabalhando com as unidades padrões. Então, simples assim. Ele vai lhe dar uma coisa e vai pedir outra. Vai lhe dar uma coisa aqui e vai pedir outra. Alguma dúvida? Dá para fazer Não, só senhor. uma coisa como essa? Dá para fazer só? Olha, Dá sim, professor. pronto. Olha, é o seguinte. Nesse instante aqui, ó, 0,75 segundos, a minha partícula, ela parou, mudou o sentido. Aí eu tenho um repouso instantâneo e aí ela começa a se movimentar para cá. Então, a partir de 0,75 segundos depois da partida, o movimento dela já vai ser progressivo, porque vai aqui no sentido da trajetória, e vai ser acelerado porque a partir daqui a velocidade vai passar a ser positiva. Tanto que, veja, olha, com o tempo 2 segundos, quanto é a velocidade dela? Com o tempo 2 segundos. Nós encontramos que com o tempo 2 segundos, que é maior do que 0,75, claro, a velocidade dela já é de 10 metros por segundo. Ou seja, após 2 segundos, ela já está viajando, ó, nessa direção, nesse sentido, a uma velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, já está descrevendo um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e acelerado. Por quê? Porque a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva, ou seja, possuem sinais iguais. Tudo bem? Posso passar? Pode. Então vamos lá. Segunda questão, pessoal, é o seguinte. A maioria das questões de vestibular, dificilmente elas vão lhe dar esse formato. A gente usa esse formato para vocês treinarem a identificar uma função. A maioria dos enunciados, principalmente dos vestibulares como o Enem, eles vão lhe dar um enunciado onde você vai ter que retirar dados, como é o caso de uma questão como essa. Então ele diz aqui o seguinte, ó, um carro de corrida, né, durante um treino, parte do repouso com uma aceleração constante
de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Que velocidade escalar em quilômetros por hora ele atinge após 1 minuto e 10 segundos? Pessoal, é o seguinte, a gente tem na mente nossa que dados são apenas números. Então, toda vez que você vê um número, por exemplo, você viu aqui 7, vou colocar aqui uma coisa mais destacada. Você viu aqui 0,7 metros por segundo ao quadrado. Pronto, isso aí você sabe que é um dado. Isso aí está se referindo a quê? Aceleração constante. Pronto. Então, pronto. Então, isso aqui é uma aceleração. Isso aí é simples de você identificar. Qual é o outro dado que ele nos dá aí? Ele nos dá o 1 minuto e 10 segundos. Isso aqui eu estou me referindo a quem? Ao tempo. A tempo, pronto. Então isso aí é bem simples. Agora, tem um dado que ele deu aí que não tem número. Alguém sabe me dizer que dado é esse? A velocidade Quilômetros por hora. escalar em quilômetros por hora. Não, outra coisa. Isso aqui é o que ele quer, não é? Vou logo até destacar isso aqui. Ele quer a velocidade escalar só que em quilômetro por hora. Então é isso aí que ele quer. Mas tem um outro dado que ele me dá. Qual é esse outro dado? Vocês sabem? O Ele início. parte do repouso. Pronto. É isso aí, pessoal, que vocês têm que ter em mente. Ó. Se ele parte do repouso, isso aqui está dizendo o que para mim? Que a velocidade dele é 0. Pronto. Mas que velocidade mesmo? Que velocidade é essa? Se ele está... Velocidade inicial. Pronto. Inicial. É isso aqui que vocês têm que ter em mente. Pessoal, a maioria das questões a maior dificuldade do aluno é interpretar a questão. Então, você vai lendo e vai vendo e ele vai te dando dados que às vezes, como esse cara aqui, ele não te deu um número. Na verdade, ele te deu um número. Só que ele não te deu, por exemplo, o número 0. Ele te deu esse número escrito. Né? Ele te deu o número escrito. Ele não te deu o número em algarismo. Toda vez que ele falar que o móvel parte do repouso, significa dizer que a velocidade inicial dele é 0. Então, quem não conseguiu pegar ainda essa parte, fica atento. Partiu do repouso, velocidade inicial é 0. Tá bom? Então, isso aqui significa dizer que ele partiu do repouso com uma aceleração constante de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa, em questão em questão que ele te dá enunciado assim, dificilmente ele vai te dar um sentido para a trajetória. Dificilmente ele te dá um sentido para a trajetória. Então tu vai trabalhar sempre com um movimento progressivo. Nesse caso, como ele parte do repouso e ele não te dá um sentido, não te dá nada, tu vai considerar que esse movimento é progressivo e o que? Como a aceleração e velocidade vão ter o mesmo sinal, progressivo e acelerado, tá bom? Então, tu só vai trabalhar com movimento retardado, melhor dizendo, com movimento retrógrado, só se ele te disser no enunciado que o movimento é retrógrado. Caso contrário, você vai sempre adotar que o movimento é progressivo. Tá bom? Então vamos lá. Aí ele me deu um intervalo de tempo T aqui, ó. Você pode colocar 1 minuto e 10 segundos. Qual é o problema que eu tenho aqui nesse exato momento? Me digam aí um problema que eu encontrei nesses dados. Eu tenho uma dificuldade aí. Que é 1 minuto, você tem que transformar para segundos. Pronto, é isso aí. Pessoal, toda vez que ele lhe der dados, você vai ter que atentar para as unidades de medida. Não esqueçam das unidades de medida. Eu vejo muito aluno que às vezes faz o cálculo todo bonito. Tem uma menina, eu me esqueci agora quem foi a menina que fez um cálculo aí. Eu até me apaixonei pela foto daquela folha. Eu passei mais ou menos meia hora só olhando. Porque era tão organizado de um jeito
Eu fiquei até com inveja, tá certo? Só que, às vezes você organiza a questão toda bonitinha e quando chega lá no final, tu esquece a unidade de medida. E cuidado, muitas questões de vestibular, o fator principal é a unidade de medida, porque ele te dá respostas com valores iguais e unidades de medida diferentes. Então, por exemplo, se eu digo que eu viajo a 5 metros por segundo, é totalmente diferente de eu dizer que eu viajo a 5 quilômetros por hora. Porque a 5 metros por segundo, quando eu transformo em quilômetros por hora, dá 18 quilômetros por hora. Entendeu? Então, daí o motivo de eu sempre colocar a unidade de medida correta. Ok? Bem, se ele quer a minha velocidade, eu vou ter que jogar nessa função aqui, ó. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Eu vou ter que jogar na minha função horária. Ok? Outra coisa, se uma questão lhe pedir para você dar a função horária de um objeto, de um móvel, né? A função horária, quando ele lhe pedir só a função horária, a única coisa que você vai fazer é, nesse caso aqui, substituir a velocidade inicial, no caso por 0, que aí vai até embora o termo, e substituir a aceleração. O tempo e a velocidade você não substitui, porque é para ela ficar com essa cara aqui, ó. Tá certo? Então, uma questão lhe pede a função horária, seja da velocidade, seja da posição, que é o que a gente vai ver na próxima aula, você vai ter que substituir apenas a velocidade inicial, para o caso da função horária da velocidade, e a aceleração. E aí deixa ela com essa cara. No nosso caso, não. No nosso caso, ele quer saber qual é a velocidade escalar. Então, ele quer saber quem é o V. Eu percebi que naquela questão das bicicletas, alguns de vocês, né, eu até acabei de gravar um vídeo, acabei de postar, eu já liberei o gabarito da segunda e da terceira semana de maio. Falta só eu gravar a resolução da questão lá de cálculo da quarta semana, tá bom? Então depois vocês podem até conferir lá no e-mail de vocês. Então eu percebi que naquela questão muita gente transformou logo os 45 quilômetros em metros e as 2 horas e meia em segundos. Tá errado? Tá não, tá perfeito. O importante é você conseguir resolver, tá bom? O problema de você transformar, às vezes, é porque tem umas unidades que são um pouquinho mais complexas. Mas se você conseguir, não tem problema algum. Você pode transformar antes, pode transformar depois, tá certo? Então, isso não importa. Beleza, então como a Carol já disse aqui que o tempo aqui a gente não pode jogar ele desse jeito, minuto, eu vejo que eu tenho um tempo aqui em 2 unidades diferentes, e como a nossa aceleração está em metros por segundo ao quadrado, esse tempo tem que estar em segundos. Então, 1 minuto, a gente sabe, pessoal, que 1 minuto são 60 segundos. Então, se eu tenho 60 segundos em 1 minuto, com mais 10 segundos, eu tenho 70 segundos. Então, o tempo que eu vou utilizar é esse aqui. E aí eu venho aqui, ó. Quem é a velocidade? 0. Quem é a aceleração? 0,7, já que é positivo. Quem é o tempo? 70. Aí, isso aqui, pessoal, você resolve de forma bem simples assim, ó. Esse 7 vezes esse 7 dá quanto? 40 aí? 49. 49. Agora, eu vou pegar e vou colocar esse último zero aqui do 70, ó. Olha aqui. 490. Agora eu vou olhar quantas casas decimais eu tenho nessa multiplicação. Eu tenho quantas casas decimais nessa multiplicação aqui? Só uma. Então, eu vou pegar aqui, ó, e colocar uma casa decimal. Pronto. Então, eu tenho 49 metros por segundo. Isso aí foi a minha velocidade. O que é que eu tenho que fazer? De metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar. Pessoal, eu vi que teve algumas pessoas naquela questão que simplesmente confundiu.
Lá eu tinha quilômetros por hora para voltar para metros por segundo. Então eu tenho que dividir. Nesse caso aqui, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Apareceu uma dúvida, jogue no Google, vá lá no livro de vocês, lá tem essa regrazinha. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, fazendo essa multiplicação de 49 vezes 3,6, isso aí vai me dar 176,4 quilômetros por hora. Então, isso aqui é a velocidade do móvel depois de 70 segundos. Velocidade lá do carro de corrida. R$ 176,4 km por hora. Complicado? Não, Não, né? só um pouco. Só um pouco. Não é complicada, só tem muitos detalhezinhos. Pronto. É mais a questão de interpretação. Pronto, questão de interpretação. Se você conseguir interpretar, essa parte aqui é só matemática, tá bom? Então, se você souber realizar essas operaçõezinhas, não tem segredo. Vamos dizer que a física, a parte que é física mesmo, é a parte da interpretação do nosso problema. E aí, a nossa última questãozinha, nós vamos simplesmente classificar o movimento de um móvel em alguns instantes lá. Então, vamos à nossa última questão. Ó, um móvel tem sua velocidade descrita pela função, vou logo até destacar essa função aqui, ó, menos 10 mais 2t, com as unidades no SI. Novamente, o que é mesmo unidades no SI? Unidades padronizadas. Isso, padrões. E aí as unidades padrões para velocidade é metro por segundo, para distância é metro, para tempo é segundo, aceleração metro por segundo ao quadrado. Então veja que tudo tem que ser em metro e em segundos, tá bom? Tudo tem que ser em metro e em segundo. Toda vez que aparecer esse SI aí, você vai trabalhar com metro e segundo. Bem, classifique o movimento desse móvel nos tempos abaixo. Então, toda vez que você precisar classificar, nós vamos ter primeiro que saber o que são esses algarismos aí. Então, como é que eu descubro esses algarismos? Escrevo a função genérica embaixo ou em cima. É a forma mais simples de você identificar. Então, eu vou escrever aqui, ó. V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Então, nós vamos fazer o que agora? Agora a gente vai identificar aqui para saber quem é quem. Eu vou colocar aqui o menos 10. O menos 10 ele é o termo que não tem o tempo. Então, ele vai junto com o V0. O mais 2 acompanha o tempo. Quem é que acompanha o tempo? A aceleração. Então, eu vou aqui, ó. Pronto. Eu já sei quem é o V0 e eu já sei quem é a minha aceleração. E aí, feito isso aí, a gente pode até, pessoal, colocar aqui embaixo, ó. V0. A velocidade com que ele parte. Menos 10. Qual é a unidade mesmo? Metros por segundo. Pronto. Metros por segundo. A aceleração é quem? 2. O quê? 2 o quê? Metros por segundo ao Metro por quadrado. segundo ao quadrado. Pronto. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, pronto. Pessoal, toda vez que ele falar para instante da partida, toda vez que ele falar isso aí, instante da partida, você vai simplesmente olhar para o sinal da velocidade inicial. Essa velocidade inicial, você só vai olhar para o sinal dela para classificar o movimento
toda vez que ele lhe pedir o momento da partida, em um instante, né? Ou esse móvel, classifique o movimento desse móvel no momento em que ele parte. Então, você vai olhar para a velocidade inicial. Por quê? Porque depois que ele parte, a velocidade dele muda. E aí, como nessa questão aqui, na nossa primeira questão, ó, depois de 2 segundos, a velocidade dele ele já descrevia um movimento progressivo e acelerado. Tá certo? Porque em 0,75 segundos, ele já tinha invertido o sentido do movimento dele. Tá bom? Então, momento da partida, você olha para a velocidade inicial e para a aceleração. Para qualquer outro tempo, você vai ter que resolver a função horária, substituindo aquele tempo para poder classificar. Ok? Então, vamos lá. No instante da partida, V0 é quanto? V0 é menos 10, a aceleração é 2. Então, se o V0 é menos 10, primeiro nós vamos classificar ele em progressivo ou retrógrado. Ele é o quê? No momento da partida? Retrógrado. Pronto. Então, ele é retrógrado. Retrógrado porque a velocidade é negativa. A velocidade com que ele parte é negativa. E ele é acelerado ou retardado? Retardado. 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 Retardado porque velocidade e aceleração no momento da partida possuem sentidos contrários. Então, retrógrado, coloquei aqui, foi retrógrado. Retrógrado e retardado. Retardado. Pronto. Bem, a letra B, ele quer saber qual é, ele quer a classificação, né, no caso, para o tempo 5 segundos. Então, o que é que nós vamos fazer? Pegar a função horária, tá bom? Substituir esse tempo por 5 e aí ver qual é o valor qual é o sinal da velocidade, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para a letra B, ó. Fazer isso aqui, o cálculo da letra B. V igual a menos 10 mais 2t. Então, eu vou substituir o tempo por quanto? Por 5 segundos. Então, eu vou menos 10 mais 2 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. 10 menos 10? 0. Zero. Então, isso aqui me dá 0. Então, se o tempo é 0, se a velocidade é 0, o que é que significa isso aí? Que ele está em repouso. Pronto, isso aqui, pessoal, significa dizer que nesse tempo de 5 segundos, ele vai inverter o sentido do movimento dele. Então, nós não vamos classificar em acelerado, nós não vamos classificar em progressivo, retrógrado, nem nada. Nós vamos simplesmente dizer que ele está em repouso. Claro, esse repouso, ele é um repouso instantâneo. O que é que significa isso? É só nesse tempo de 5 segundos. 5,0000001 segundo, ele já está invertendo ele já inverteu o movimento e já está voltando, tá bom? Então, simples assim. Bem, e aí para o tempo de 10 segundos, como 10 segundos é maior do que 5 segundos, você não precisa nem fazer o cálculo, porque aqui a gente já sabe que a velocidade dele vai ter que ser positiva. Mas se você não acredita, você vai lá e faz, ó. Letra C, você vai lá, V igual a menos 10, mais 2 vezes, quanto é o tempo? 10. V é igual, 2 vezes 10, 20. 20 menos 10, 10 positivo. Então, a gente já sabe que aqui ele já inverteu o sentido dele, porque o repouso instantâneo dele foi lá nos 5 segundos. Então, lá é onde ele inverte. A partir de 5 segundos, ele vai ter uma velocidade que inicialmente era negativa, agora vai ser positiva. Como a aceleração também é positiva,
o que é que vai acontecer? Como a velocidade é positiva, eu vou ter um movimento progressivo. Progressivo. Né? Como velocidade e aceleração possuem o mesmo sentido, acelerado. Acelerado. Se esse móvel viajasse infinitamente, essa velocidade dele iria aí aumentar infinitamente, até próximo, claro, à velocidade da luz. Tá bom? Então seria basicamente isso. Então, pessoal, por hoje era só. Tá bom? Vou parar aqui a gravação. Alguém quer fazer alguma pergunta?